19 de junho de 1944, 8h30 da manhã. Vice-almirante Jizaburo Ozawa está na ponte do porta-aviões Taiho quando dá a ordem que acredita poder mudar o curso da guerra. Lançar todas as aeronaves disponíveis. Ataque total contra a frota americana que está apoiando a invasão de Saipan. 69 aeronaves decolam do Taiho, 61 do Shokaku, 53 do Zuikaku, formações menores dos porta-aviões leves. No total, 428 aeronaves enchendo os céus, voando em direção aos porta-aviões americanos detectados a aproximadamente 300 quilômetros a oeste. É a maior força de ataque aéreo que o Japão conseguiu reunir desde Midway. E Ozawa observa essas aeronaves desaparecendo no horizonte com uma mistura de esperança e ansiedade que não consegue nomear completamente, porque ele sabe algo que preferiria não saber. Ele sabe que a maioria desses pilotos tem menos de 300 horas de voo. Sabe que muitos nunca viram combate real. Sabe que os programas de treinamento japoneses foram encurtados, simplificados, esvaziados de tudo, exceto o mínimo absoluto porque não há combustível suficiente. Não há tempo suficiente. Não há instrutores suficientes. Sabe que está enviando meninos para lutar contra veteranos. Mas não tem escolha. Porque esta é a última chance do Japão de fazer algo significativo no Pacífico. Se a frota americana não for detida aqui, Saipan cairá. E se Saipan cair, bombardeiros B-29 poderão alcançar o próprio Japão. A guerra chegará às ilhas principais. O fim estará próximo. Então Ozawa envia seus pilotos mal treinados porque é tudo que tem. A 100 quilômetros de distância, operadores de radar nos porta-aviões americanos detectam a formação japonesa no momento em que decola. Pontos aparecendo nas telas, multiplicando-se, formando uma nuvem que se move em direção à frota americana. O contra-almirante Mark Mitscher, comandando a Força-Tarefa 58, a maior concentração de poder naval aéreo já reunida, sorri levemente quando recebe o relatório. Ele estava esperando isso. Tinha posicionado seus 15 porta-aviões especificamente para este momento. Tinha 900 de aeronaves disponíveis. Tinha pilotos veteranos que lutaram através do Pacífico. Tinha radares que detectavam o inimigo muito antes que o inimigo pudesse detectá-lo. E mais importante, tinha os Hellcats. O F-6F Hellcat é superior ao Zero japonês em quase todos os aspectos. Mais rápido, mais pesadamente armado, melhor protegido e pilotado por homens que sabem exatamente o que estão fazendo. Mitscher ordena lançamento de interceptação. Mais de 200 Hellcats decolam, guiados por controladores de caça usando radar para posicioná-los perfeitamente para o ataque. O que acontece a seguir será chamado pelos marinheiros americanos de a Grande Caça ao Peru das Marianas. Mas para os pilotos japoneses, é simplesmente massacre. Os Hellcats interceptam a primeira onda japonesa a mais de 80 quilômetros dos porta-aviões americanos. Os pilotos japoneses mal têm tempo de processar o que está acontecendo. Caças americanos mergulham de alta altitude, metralhando formações de bombardeiros que não têm como se defender adequadamente, porque seus próprios caças de escolta estão mal posicionados, mal coordenados, pilotados por homens que não sabem como proteger bombardeiros efetivamente. Bombardeiros caem do céu em chamas. Torpedeiros são destruídos antes de chegar perto o suficiente para lançar. Caças Zero tentam engajar os Hellcats e são sistematicamente abatidos porque os pilotos americanos aprenderam há anos como lutar contra Zeros. Aprenderam a usar velocidade e poder de fogo superior, ao invés de tentar manobras circulares onde o Zero tem vantagem. É execução metódica. Alguns aviões japoneses passam pela interceptação de caças. Enfrentam então as cortinas de fogo antiaéreo de centenas de navios. Os americanos aperfeiçoaram defesas antiaéreas através de anos de combate. Cruzadores e contra-torpedeiros posicionados especificamente para criar zonas de morte sobrepostas. Projéteis com espoletas de proximidade que explodem perto de aeronaves sem precisar de impacto direto. Mais aviões japoneses caem. Os poucos que conseguem atravessar tudo isso, que conseguem realmente atacar os porta-aviões, descobrem alvos manobrando violentamente, lançando cortinas de fogo antiaéreo,
protegidos por camadas de defesa que tornam ataques efetivos quase impossíveis. No final da primeira onda, de 69 aeronaves lançadas, talvez 8 retornam ao Taiho. De 61 do Shokaku, menos de 10 voltam. A história é similar através de toda a força de ataque. Ozawa recebe os primeiros relatórios com descrença crescente. Perdas de 70%, 80%. Isso não pode estar certo. Deve haver erro nas comunicações. Mas os pilotos que retornam, traumatizados e incoerentes, confirmam. A força de ataque foi destruída. E Ozawa ainda tem que lançar a segunda onda porque o plano exige ataques contínuos, mantendo pressão sobre os americanos. Então ele envia mais aeronaves. E a segunda onda encontra o mesmo destino que a primeira, detectada por radar muito antes de chegar perto, interceptada por Hellcats, dizimada por fogo antiaéreo, destruída quase completamente. Enquanto isso, algo está acontecendo abaixo das ondas que Ozawa não pode ver. O submarino USS Albacore está rastreando a frota japonesa há horas, esperando pelo momento perfeito. Quando o Taiho vira para recuperar aeronaves, apresenta perfil ideal. O Albacore dispara 6 torpedos. 5 erram ou falham. 1 atinge. Um único torpedo. No porta-aviões mais moderno e melhor protegido do Japão. O torpedo atinge a proa, longe de áreas vitais. Dano é inicialmente avaliado como menor. O Taiho pode continuar operando. Equipes de controle de danos relatam que tudo está sob controle. Mas algo invisível e mortal está começando. O torpedo rompeu tanques de combustível de aviação. Vapores estão vazando, misturando-se com ar, acumulando-se em compartimentos fechados. Um oficial de controle de danos, tentando ventilar esses vapores perigosos, ordena que todos os sistemas de ventilação sejam ligados para bombear ar fresco através do navio. É decisão lógica. É também sentença de morte. Porque ao invés de remover os vapores, os ventiladores os espalham. Através de corredores, através de compartimentos, através de praticamente todo o navio. O Taiho, o orgulho da Marinha Imperial, o porta-aviões construído com as lições de todas as batalhas anteriores, está se transformando em bomba gigante. Ozawa não sabe disso. Está ocupado tentando entender como suas ondas de ataque estão sendo destruídas tão completamente. Está recebendo relatórios contraditórios sobre danos aos porta-aviões americanos. Alguns pilotos afirmam ter atingido alvos. Oficiais de inteligência tentam montar um quadro coerente dos sucessos alcançados. A realidade é que danos americanos são mínimos. Alguns navios atingidos, alguns incêndios. Nada crítico, nada que comprometa operações. Enquanto a força aérea japonesa está sendo aniquilada. E então, às 9h20, o submarino USS Kavala encontra o Shokaku, o veterano de Pearl Harbor, Coral Sea e Santa Cruz. O porta-aviões que sobreviveu a 3 anos de guerra está prestes a encontrar seu fim. O Kavala dispara 6 torpedos. 3 atingem. As explosões perfuram o casco do Shokaku em múltiplos pontos. Água do mar inunda compartimentos de máquinas. Tanques de combustível rompem. E porque o Shokaku acabou de recuperar aeronaves, seus hangares estão cheios de aviões abastecidos, munição empilhada, combustível sendo bombeado. Os torpedos iniciam reações em cadeia. Combustível de aviação se inflama. A explosão se espalha através dos hangares. Torpedos e bombas começam a detonar. O Shokaku está se despedaçando de dentro para fora, transformado em vulcão flutuante. O capitão Matsubara tenta coordenar controle de danos, mas é impossível. As explosões são muito extensas, muito violentas. Em meia hora, está claro que o navio está perdido. Matsubara ordena abandono. Homens pulam para o oceano. Contra-torpedeiros se aproximam para resgatar. Às 12h, o Shokaku vira e afunda, levando mais de 1.000 homens, incluindo o capitão que escolhe afundar com seu navio. Ozawa recebe a notícia na ponte do Taiho. O Shokaku se foi, um de seus melhores porta-aviões, destruído, e sua força aérea está sendo massacrada. E ele ainda não sabe que seu próprio navio está a horas de seguir o mesmo destino, porque os vapores de combustível continuam se acumulando através do Taiho. Em cada compartimento, em cada corredor, uma mistura explosiva esperando por uma faísca. Às 15h32,
A faísca acontece. A explosão que segue não é como as explosões graduais que destruíram o Shokaku. É detonação instantânea de praticamente todo o navio simultaneamente. Cada compartimento saturado com vapores explode ao mesmo tempo. A força é tão imensa que levanta o convés de voo antes de rasgá-lo em pedaços. Elevadores são arremessados para o ar. A ilha de comando desintegra. Anteparas se desintegram. Ozawa está em compartimento inferior quando ocorre. A onda de choque o joga contra uma antepara. Ao seu redor, homens morrem aos centenas, esmagados, queimados, destruídos pela força da explosão. Ele é evacuado para um cruzador, atordoado, mal compreendendo o que aconteceu. Do convés do cruzador, assiste o Taiho morrer. O porta-aviões mais avançado do Japão está envolvido em chamas, explodindo continuamente. Às 17h28, vira e afunda. 2 porta-aviões perdidos em um dia. E a carnificina aérea continua. Porque Ozawa, apesar de tudo, continua lançando ondas de ataque. E cada onda é destruída. Pelos Hellcats, pelo fogo antiaéreo, pela superioridade tática e tecnológica americana em todos os aspectos. No final do dia 19 de junho, a aviação japonesa perdeu mais de 300 aeronaves. 300 em um dia, mas não termina aí. No dia 20, aviões americanos finalmente localizam a frota japonesa. Bombardeiros de mergulho e torpedeiros decolam ao final da tarde, arriscando o retorno noturno. Encontram o porta-aviões Ryo e o atacam. Torpedos atingem. Explosões seguem. O Ryo afunda em menos de 2 horas. 3 porta-aviões em 2 dias. E mais de 400 aeronaves destruídas. 400. E não são apenas os números. É o que esses números representam. Cada aeronave perdida representa meses de produção em fábricas já bombardeadas. Cada piloto perdido representa anos de treinamento que o Japão não tem mais recursos para fornecer. Os pilotos que morreram no Mar das Filipinas não eram veteranos na maioria. Eram novatos mal treinados. Mas eram tudo que o Japão tinha. E agora não tem nem isso. Ozawa, comandando do cruzador depois de perder 2 navios capitânia, faz o inventário na manhã de 21 de junho. 4 porta-aviões restantes, Zuikaku, Junyo, Ryuho e Chiyoda. Mas seus grupos aéreos estão destruídos. O Zuikaku tem talvez 30 aeronaves operacionais de um complemento normal de 75. Os outros estão em situação similar ou pior. Ele envia a mensagem que sela o destino da Marinha Imperial. Nossos porta-aviões continuam navegando, mas já não temos aeronaves para operar. É admissão de derrota total. É reconhecimento de que a aviação embarcada japonesa deixou de existir. Porta-aviões sem aviões são apenas alvos grandes e lentos. E o Japão não pode substituir nem os aviões nem os pilotos em qualquer escala que importa. A superioridade tecnológica americana transformou a batalha em massacre. Radares detectavam formações japonesas antes que pudessem aproximar. Controladores de caça guiavam interceptações com precisão. Hellcats superiores pilotados por veteranos destruíam formações de novatos em minutos. Defesas antiaéreas perfeiçoadas através de anos criavam zonas de morte intransponíveis. Os pilotos japoneses estavam despreparados porque programas de treinamento haviam colapsado. Não havia combustível suficiente para horas de voo adequadas. Não havia instrutores suficientes porque veteranos morreram em combate. Não havia tempo suficiente porque a guerra se movia rápido demais. Homens eram enviados para a batalha com treinamento que seria considerado inadequado até para voo de peacetime. O erro fatal que destruiu o Taiho foi tentar ventilar vapores de combustível ligando todos os ventiladores. Decisão lógica que espalhou explosivos através do navio ao invés de removê-los. Transformou o dano menor em catástrofe total. O Shokaku foi encurralado por um submarino que esperou pacientemente pelo momento certo. 3 torpedos iniciaram cascata de explosões que controle de danos não pôde conter. O veterano de 3 anos morreu em poucas horas. A perda de aviões foi mais grave que a perda dos navios porque porta-aviões podem eventualmente ser substituídos, reconstruídos, reparados. Mas pilotos treinados, experientes, capazes, esses levam anos para desenvolver. E o Japão perdeu 400 deles em 48 horas. O Mar das Filipinas abriu caminho para tudo que seguiu. Saipan caiu em julho,
Guam e Tinian seguiram. De Saipan, B-29s começaram a bombardear o Japão. Em outubro, o Golfo de Leyte destruiu o que restava da marinha de superfície. Em março de 1945, Tóquio queimou. Em junho, Okinawa caiu. Em agosto, Hiroshima e Nagasaki desapareceram sob cogumelos atômicos. Tudo conectado, cada derrota tornando a próxima inevitável. E o Mar das Filipinas foi o momento em que a última força ofensiva real do Japão, a aviação embarcada que atacou Pearl Harbor, foi exterminada em 2 dias de massacre sistemático. Ozawa sobreviveu à guerra. Serviu brevemente no pós-guerra antes de se aposentar. Quando perguntado sobre o Mar das Filipinas, ele era honesto sobre o que aconteceu. Fomos derrotados em todos os aspectos. Tecnologia, treinamento, táticas, números. Não tínhamos chance. É a avaliação brutal, mas precisa. O Japão, em junho de 1944, estava lutando com os restos de uma força que já havia sido sangrando por 2 anos. Midway quebrou a espinha. Santa Cruz sangrou os veteranos. Guadalcanal drenou recursos. E o Mar das Filipinas executou o que restava. 400 aeronaves varridas dos céus em 6 horas. 3 porta-aviões afundados em 2 dias. A aviação embarcada japonesa reduzida a nada em um fim de semana de junho. E a linha conectando Pearl Harbor a esse momento é clara. Pearl Harbor despertou o gigante industrial. O gigante construiu a maior frota que o mundo já viu. E no Mar das Filipinas, o gigante esmagou a força que o havia despertado, metodicamente, impiedosamente, matematicamente. Porque no final, não importa coragem ou espírito de luta ou tradição gloriosa. Quando você envia novatos mal treinados contra veteranos em aeronaves superiores guiadas por tecnologia que você não possui, o resultado é massacre. Quando você luta uma guerra industrial contra um oponente com 10 vezes sua capacidade de produção, você perde. É matemática. É inevitável. É o que Ozawa viu do convés daquele cruzador enquanto 400 aeronaves desapareciam e 3 porta-aviões afundavam. O dia em que a Marinha Imperial perdeu sua força ofensiva para sempre. O dia em que o Mar das Filipinas provou que a guerra estava perdida. O dia em que 400 aeronaves caíram e levaram consigo as últimas ilusões de que o Japão poderia fazer algo além de retardar o inevitável. E você o que acha? Depois de perder 400 aeronaves e 3 porta-aviões em 48 horas, com pilotos mal treinados enfrentando veteranos americanos em aeronaves superiores, havia alguma decisão tática que Ozawa poderia ter tomado para mudar o resultado? Ou o Mar das Filipinas simplesmente revelou uma verdade que já existia desde Midway? Se inscreva no canal para explorar mais sobre os momentos específicos, onde guerras foram decididas não por genialidade tática, mas por realidades industriais e matemáticas que tornaram derrota inevitável muito antes das primeiras balas serem disparadas.